Capítulo 10, tipo de avaliações. Mas antes da gente começar com o conteúdo, eu gostaria de dar parabéns para você, pai, que está em busca de realizar o sonho do filho de vocês. Por que parabéns? Porque a gente já está no 10º capítulo de 100 capítulos que traremos para vocês. Se você está comprometido comigo, eu estou comprometido com você e a gente vai fazer isso aqui acontecer. Fechado? Então parabéns do fundo do coração por estar acompanhando. Mas vamos lá, vamos para o capítulo 10, que é tipos de avaliação. Antes, eu gostaria de contar duas histórias, uma do Bosquilha e outra do Gabriel Veron. O Bosquilha, ele tentou avaliações em tudo quanto é canto. Fez no Santos, fez no São Paulo, fez no Corinthians, e aí ele fez uma avaliação no Guarani, não foi aprovado, fez duas avaliações no Guarani, não foi aprovado. Na terceira, eu acho que o pessoal falou, não aguento mais ver você aqui, rapaz. E aí ele foi aprovado. Hoje ele joga no Curitiba, óbvio que não é tão simples assim, mas eu quis contar que ele fez várias avaliações e então foi aprovado. Já o Gabriel Veron, ele fez uma avaliação no meio de 300 atletas, ou seja, ele fez uma peneira no meio de 300 atletas e ele foi o único que foi destaque, foi o único que foi aprovado. E isso faz toda a diferença. Mas eu sei que você, pai, que está junto comigo, sabe que para o atleta entrar numa categoria de base, ele precisa passar por um processo avaliativo. E esse processo avaliativo é uma avaliação. Você sabia que existem 4 tipos de avaliações? 2 dentro do clube de futebol, uma externa, tá? Uma fora, e uma que nós, da trilha do futebol, que criamos. E eu vou falar sobre isso. Para falar de cada uma, eu vou falar cada ponto, como é que funciona, onde que acontece e tudo mais, eu acho que vai ficar mais claro para você que está acompanhando. Primeira avaliação, que é a avaliação externa, famosa peneira. Aí tem muita gente que fala, peneira não funciona. Acabei de falar que o Gabriel Veron saiu de uma peneira, ou seja, funciona. Onde tem futebol, tem atleta, onde tem atleta, tem observador técnico, onde tem observador técnico, tem oportunidade, tá? Já começa por aí. Onde que acontece essa peneira? Espalhadas por tudo quanto é canto no Brasil, tá? O Brasil é muito grande ainda, tudo por todo lado, tá? Idade, de 9 a 20 anos, porém cada clube escolhe qual a sua categoria, qual a sua idade, por aí vai. Custo, normalmente a peneira não tem custo, tá? É uma das solicitações que o clube faz, que para poder encaminhar um observador técnico, a peneira não pode ter custo, tá? Normalmente, não estou dizendo que é regra, tá? Então eu quero deixar claro quanto a isso. Material de treino para poder fazer essa avaliação é do atleta. Ele que leva a camisa, ele que leva os shorts, ele que leva o meião e ele que leva a chuteira. Eu só quero dar uma dica para vocês e recomendo, né? Se a avaliação for do Corinthians, não vai me aparecer lá com uma camisa verde, um calção verde e um meião verde. Não é por isso que o seu filho não vai ser aprovado. Mas sabe, não tem por que chamar atenção dessa maneira. Estrutura para uma peneira, numa avaliação externa, é um campo, né, com 4 linhas, uma bola, muitas vezes 11 para cada lado, 200, 300 meninos tentando ali buscar o lugar ao sol, e é assim que funciona. Tempo de duração, muitas vezes 1 a 2 dias, tá? Mas normalmente é um dia. Um dia vai, faz a avaliação, quem se destacar, muitas vezes vai para o segundo passo. E como é que funciona? É simples. Separam os atletas, ali ele tenta fazer um equilíbrio, né, posição por posição, mas não é necessariamente isso que um observador técnico vai avaliar. Ele vai avaliar, eu já falei isso em outras aulas, mas ele vai avaliar principalmente a relação com bola que o atleta tem, ou seja, como que ele trata, sabe, a la pelota, como que ele trata, como que ele pega a bola, ele consegue inverter, como que ele faz uma marcação, mas é principalmente relação com bola e entendimento de jogo, né? Caso o atleta seja aprovado numa avaliação, quer dizer que ele já faz parte do time? Não. Quer dizer que ele está apto a fazer uma nova avaliação agora com o elenco interno, né? Junto com o grupo principal. O segundo tipo de avaliação é uma avaliação interna, porém ela é aberta para o público. Como é que é feito? A maioria dos clubes tem um sistema de avaliação para atender o público em geral. Por quê? Porque senão não dá conta. Se achar que tem que fazer avaliação direto no grupo, imagina toda semana ter solicitação de 100, 150 atletas para fazer avaliação. É uma loucura, porque toda hora alguém está procurando uma oportunidade. Por isso que os clubes fazem esse sistema, né? Ele é interno, mas com um profissional, né, só preocupado em fazer essas avaliações. E onde que elas acontecem? Ou elas acontecem no centro de treinamento do próprio clube, ou em um campo que é organizado pelo próprio clube para poder realizar essas avaliações, com um profissional específico, com protocolos e tudo mais. Por quê? Para detectar o talento.
ao mesmo tempo que detecta o talento, dá oportunidade para todo mundo, tá? Idade, novamente, dos 9 aos 20, mas cada clube vai ter a tua. Custo, o clube que define se vai ter custo ou não, e ele está total no direito dele de cobrar, porque de alguma maneira a roda precisa girar e não tem problema nenhum, só que aí é com o clube, é de clube para clube. Tempo de duração, sempre ali de 3 a 5 dias, tá? Aqui eu já deixo bem claro. O material de treino, ainda assim, é material do atleta, mas muitas vezes aí o clube já fornece colete, já fornece algumas outras coisas a mais, né? Depende da estrutura de cada clube. E como é que funciona essa avaliação? Ele fica lá de 3 a 5 dias fazendo trabalhos técnicos, trabalhos táticos, coletivos, amistosos, e ao final desse processo, quem se destacar vai receber um convite para fazer uma avaliação dentro do grupo principal. Da mesma maneira que a peneira seleciona esses atletas, essa avaliação interna também. O atleta vai fazer essa avaliação e aí, caso ele seja aprovado, não nessa primeira, na segunda, aí ele vai ser aprovado e já vai participar de todas as atividades. E assim funciona. O terceiro tipo de avaliação é a avaliação interna, aí já é direto na equipe de competição, com a comissão técnica, com todo mundo ali, tá? Todo mundo envolvido no processo. E isso já acontece nas categorias de base. Tem gente, quer dizer que tem que passar por todos os processos? Não, tem atleta que já vai chegar direto nessa e não tem problema, não tem problema. Porque a hora que chegar no campo é com ele, aí o bicho pega, né? E onde que elas acontecem? Aí já acontece dentro das estruturas dos clubes, dentro dos clubes de futebol. Idade de 10 a 20 anos, porém, né, só após os 14 anos o atleta pode ficar alojado no clube. Custo? Não tem custo, somente de deslocamento da sua casa até o clube. Tempo de duração, ela dura em média de 7 a 15 dias, de 1 a 2 semanas, que é um tempo legal para a comissão técnica ver se o atleta tem condição ou não de evoluir. Modelo de treino, o modelo de avaliação é exatamente o mesmo treino que as categorias de base fazem. Então o atleta só é inserido na categoria de base e ele vai fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Estrutura, aqui o atleta só precisa levar seu material pessoal, ou seja, chuteira, né, e mais alguma coisa que ele utilize, porque camisa, shorts e meião é fornecido pelo clube. Caso ele seja aprovado, aí alegria. Aí ele vai ser solicitado a documentação, vai ser mostrado como é que funciona e parabéns, o atleta está aprovado e a partir desse momento ele faz parte da categoria de base. E o quarto tipo de avaliação que nós da trilha do futebol que criamos, que é a TDF Cup. O que é a TDF Cup? Uma competição onde a gente escolhe e chama as escolas parceiras, escolas que entendem o nosso trabalho, que entendem a nossa filosofia, que estão junto com a gente, para disputar torneios de finais de semana de tiro curto. Ou seja, uma competição de sub-9 a sub-15 que dura sempre sábado e domingo, mas dura sempre um período para essa competição. Os atletas jogam de 80 a 120 minutos, que é importantíssimo essa minutagem, mas a gente filma todos os jogos, é um evento familiar, ou seja, vocês pais acompanham os seus filhos e é interessante pra caramba. A gente leva observadores técnicos de times espalhados por aí, e os observadores olham a competição e falam, gostei desse atleta. Vinícius, esse atleta que eu quero levar para avaliação. Esse é um modelo que já tem funcionado muito. Já foram mais de 300 atletas que tiveram a oportunidade de fazer uma avaliação em um clube. Por quê? Porque disputaram uma TDF Cup. Receberam um convite para fazer a avaliação por causa que se destacaram numa TDF Cup. E aqui um bônus para vocês. Quem é da trilha do futebol já sabe disso, né? Você que não é da trilha ainda, recomendo demais que venha fazer parte junto com a gente. Mas você, né? Esse é um bônus, mas só para quem é da trilha, que se chama Calendário de Peneiras. No calendário de peneiras, nós colocamos todas as informações de avaliações espalhadas pelo Brasil por aí, afora, né? Com nome do clube, com data, horário, se tem custo, se não tem, se tem formulário, se tem que levar exame, tudo. Você, pai, só olha aonde que vai ser, a data, escreve teu filho e aí você fica sabendo de todas as melhores oportunidades espalhadas por aí. Mas esse é um bônus que é disponível só para quem é da trilha do futebol.